Olha só, eu não consigo me segurar, então eu falei, vou vir aqui compartilhar para quem tem interesse, não é mesmo? Que isso aqui é insano, mano. Olha, se você treina ou quer começar a treinar, ou gosta, ou enfim, sei lá, você vai lá e faz o seu treino na academia, 3 de 12, bababá e tudo mais. E tá tudo certo, tá? Não é uma crítica. Mas vou usar aquela palavra agora maravilhosa, né? Antes do cancelamento, que é quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe que a gente veio da calistenia, eu vim da calistenia, né? Obviamente eu treinei no passado, mas o meu maior resultado foi com a calistenia. E na academia a gente faz um protocolo um pouco diferente, tá? E aí hoje eu sentei aqui para estudar um pouco. Eu queria compartilhar com você sobre o protocolo de HIIT e umas paradas aqui que eu achei interessante. Então, assim, antes de tudo, o que é HIIT, né? Deixa eu pegar aqui minha colinha. Mas cadê? High Intensive Interval Training. Então, nossa, eu tinha que falar em inglês aqui. Basicamente é um treino intensivo com pausas. E um curto período de pausa, tá? Então é basicamente um treino intenso, né? Então eu peguei aqui, achei um artigo de um rapaz, sempre tem um japonês por trás, né? Que é o Dr. Tabata Izumi. E aí ele vai apresentar como que o VO2, eles fizeram um estudo para ver a capacidade de qual é a ligação. Vai ficar assim mesmo, sem corte, cachorro latindo, vambora. Então ele queria saber os efeitos do treinamento, de resistência, de intensidade moderada e do treinamento intermitente de alta intensidade na capacidade aeróbica. Então, novamente, essa questão de você fazer um sprint ali, né? Você dá o seu máximo e dá uma... Vou dar uma respirada agora e dá o seu máximo e... Agora, vou dar uma segurada. Qual que era essa separação? E o que eu achei interessante aqui, do pouco que eu li, porque eu li um pouco e já fiquei, caralho, foda pra porra. Aí eu li mais um pouco, meu bem, olha isso aqui, que foda. Então, o que eu achei interessante? Ele vai começar a falar sobre a questão da energia, da ATP para ADP, e aí assim, não vou conseguir entrar em termos técnicos, até porque não é esse o ponto aqui, babá. Aí ele começa a falar sobre VO2, e aí chega num ponto aqui que eu achei bem legal. Cara, nem comecei a ver ainda qual que é o rolê, mas já me empolguei, cara. Ele começa falando sobre como eles separaram, né? Eles explicaram os riscos e os benefícios e tudo mais para o grupo de controle, né? Que são 2 no caso, onde iriam fazer treinos consistentes ali, né? Uma frequência, vamos colocar assim, que é o que eu também tento apresentar. A frequência cardíaca ia se manter ali. E o outro grupo iria dar o seu máximo em um curto período de tempo, descansar e dar o seu máximo, né? E aí, o que eu achei aqui legal, meu Deus, fiz toda essa explicação só para mudar um exemplo sobre, antes de começar isso, você fazer um aquecimento de 10 minutos. Então, assim, sabe aquela coisa que o pessoal fala, pô, o personagem vai falar, faz lá uma esteirinha, 10 minutos, blá, blá, e aí você caga pra aquele rolê e fala, não, aqui, moleque, aqui, ó, vou ficar gigante, pô, pra aplicar e o bagulho é ficar roliço, tá ligado, meu? E depois você não sabe por que tu não consegue emagrecer ou definir. Esses detalhes idiotas, tipo, porque, por exemplo, vou pegar a sensação por aqui e ainda vou terminar de ler o estudo, tá? Mas antes de começar o treino de alta intensidade, que a gente realizava por aqui, eu sempre fazia uma corrida de 10 minutos. Da onde eu tirei isso? Não faço ideia, mas assim, tentei já fazer 15 minutinhos ali e tudo mais, mas o que mais encaixava era fazer 15 minutinhos ali de cardio, moderado, dava uma arrancadinha ali para dar um gás, e depois a gente ia para os treinos de barra infinita, barra hoje, barra amanhã, barra sempre, e deu resultado, deu um puta de um... E aí, lendo esse artigo aqui, que eu nem sei o resultado novamente,
eu achei muito interessante já pegar e começar com isso antes de ir para os treinos, sabe? Você consegue perceber a importância de você ativar ali o seu corpo, a sua respiração, sinalizar para ele que vai acontecer um rolê. E eu arrisco a dizer até, por exemplo, quando em questão até de entrar no flow, vou começar a parte um pouco psicológica, que é até o que ele fala aqui, tá? Em desempenho. Eu acredito que vá até mais do que 10 minutos para você entrar num contexto de foco absoluto, vamos colocar assim, na execução do exercício ou da atividade. Por aqui a gente tinha esse processo desse aquecimento e depois tinha todo um alongamento. E isso, a experiência que eu tive é que isso auxiliava muito a ter o foco em alcançar o movimento. De forma mais clara, a gente demandou 6 meses para conquistar o Muscle Up. E foi esse processinho ali. Fazia um aquecimento, fazia um treino intenso de puxada, ia tentando descobrir qual que era a técnica, até que foi se alcançando esse estado de flow e novamente repetindo isso no espacate, repetindo isso no handstand. Então eu arrisco a dizer que, aí é claro, eu estou saindo um pouco do foco do VO2 e da alta capacidade de você sair da homeostase, né, aumentar a sua capacidade respiratória e tudo mais, e jogando num contexto um pouco psicológico também, que é o aquecimento. Ele vai... Deveria ter feito o vídeo para outro lugar, que aqui 1 bilhão de vídeo ninguém vai ver até o final, mas basicamente então eu tentei juntar aqui falando sobre essa capacidade respiratória, VO2, vai te dar uma intensidade, mas o foco ou entrar nesse estado de flow, eu tenho a sensação, não sei onde eu vou encontrar isso, que ele vai demandar um pouco mais de tempo até você conseguir encaixar. E sabe quando eu falo, caralho, que treino foda, ou nossa, agora eu tô no foco absoluto aqui. Eu acredito que ele demanda um pouco mais de tempo, tá? Mas se você tiver alguém ali do seu lado, nesse caso a importância do personal, para te puxar, você vai entrar obrigatoriamente no estado de flow e vai executar o seu treino assim, ó, rapidinho ali, 40 minutos, 1 hora. Novamente entra numa questão psicológica, tá? É isso. Valeu. De outra coisa aqui, só para finalizar, outra coisa muito foda. Dentro do contexto de treino e aumentando, eu vou dar os termos técnicos assim, né? Aumentar a homeostase, aumentar a sua capacidade, né? Melhorar nos treinos. Uma dificuldade, um problema que eu vejo não é o 3 de 12, não é por isso que eu falei no começo, mas não é você fazer certinho. Sabe quando a pessoa fala assim, eu tô fazendo tudo certinho, você já tá fazendo errado. Por quê? Por exemplo, aqui nesse estudo, eles aumentam conforme eles aumentam a capacidade semana a semana conforme necessário para elicitar o 70% do VO2 real. Traduzindo isso em palavras assim, Putz, é difícil traduzir essa porra. Porque eu ia falar assim, você joga videogame, já jogou, já competiu, é aquela sensação de competitividade. Quando você tá treinando, e aí se seja no treino de academia, ou seja correndo, ou seja fazendo calistenia, cara, a sensação era exatamente essa. Imagina que você tá no nível 1 e para você chegar no nível 2 você tem que fazer 70 flexão. E aí você pode repartir ela. Só que quando você tá na 11ª, quase morrendo, porque você não tenta fazer a 12ª? É essa sensação que eu tive lendo essa parte de você aumentar a força ali do exercício, aumentar o exercício semana a semana conforme a necessidade para elicitar 70% do VO2. Como você não tem, assim, imagina como eu, não tem um relógio para ficar assim, nossa, aumentei o meu VO2. Então você tem que arrancar o máximo que você puder, como se fosse um videogame, para aumentar essa capacidade, sabe? E aí nesse sentido é onde também tem uma magia, né? Novamente volta à parte psicológica, que se eu não sei
a minha limitação, então eu posso passar ela sem nem saber, né? O efeito placebo sem nem saber que eu passei de 70% de VO2 ou que se dane o VO2, sabe? Essa parte que é a magia de não ter a caceta de um Apple Watch, falando, nossa, eu gastei tantas calorias. Dane-se, sabe? No contexto de esforço por esforço. Um problema psicológico em relação a isso, eu vou, né, passando por aqui também se seu ambiente, se seu coisa tá lascando com sua cabeça, você vai ter mais estresse mental e, consequentemente, você não vai ter essa bateria psicológica para lidar com a dor, com a dor do esforço. Então, é claro, vai ter situação. Não tem como pegar a pessoa que está toda desbagaçada mentalmente e falar, não, agora você vai treinar aqui, vai dar o seu máximo, cala sua boca, tá ligado? Ela não vai conseguir, é impossível. Provavelmente ela vai chegar lá, vai tá toda acabada, assim, tipo de sono ou desânimo. Novamente, entra os fatores psicológicos para conseguir alcançar essa capacidade, seja novamente VO2 e blá blá blá. Mas aí, enfim, compartilhando mais isso também, porque eu achei muito massa, uma coisinha simples que é essa gamificação, sabe? Não é Em algum lugar eu ouvi falar sobre o treino, ele não é mecânico. Treino não é mecânico, ele é orgânico. E esse sentido de orgânico não é uma questão de fazer 3 de 12 ou 10 de 3 ou 15, 3 de 15. Não, você pode variar em relação a isso, sabe? Não vai ser uma linha tênue, linear. É isso que eu achei massa, é isso que, tipo, por aqui a gente aplicou e eu acho que dá pra você aplicar aí também. Valeu! Um ótimo sábado à noite aí.